Estamos com Edgar Diniz, pré-candidato ao governo de Goiás pelo Partido Novo. O porquê da sua pré-candidatura ao governo do estado? Bom, Costa, eu costumo dizer que eu sou um filho da dor e da indignação, né? Eu sou um empresário. Se você conversasse comigo há 2 anos atrás, eu não estaria nem pensando em entrar na política. Então, eu tenho uma empresa de tecnologia, a gente tem 15 anos de mercado, eu estou no país todo com essa empresa. O ano passado nós ganhamos um prêmio como a melhor empresa em gestão educacional do país. Um dos maiores projetos educacionais que rodou nesses últimos anos é da minha empresa, que é um projeto da Universidade Virtual de São Paulo, chamado Univesp. Então, assim, do ponto de vista de negócio, eu estava muito bem. Mas eu vivi 2 anos de muita dor e de muita indignação recentemente, que eu acho que é o que o povo goiano também está passando. Eu perdi minha mãe na pandemia 2 anos atrás e muitos goianos perderam a vida, né? Mas o que mais me doía não era ter perdido a minha mãe, né? O que me doía de verdade era a falta de liderança, pessoas que pudessem guiar o povo. Então, você está numa guerra, eu entendo que faz parte, numa guerra faz parte perder vidas, mas você não ter lideranças, não ter quem pode guiar um povo, não ter uma voz ativa, que pode orientar as pessoas, isso é que dá mais desespero. Aquilo foi me gerando muita indignação. E essa indignação só aumentou na medida que você vê que as pessoas, apesar de perder muitos familiares, ainda entraram nós estamos numa crise econômica, né, fruto de vários fatores aí, da pandemia, ainda entrou a guerra, e as pessoas estão sofrendo de verdade, e existe uma classe política que está totalmente alheia a esse sofrimento. As pessoas estão passando dificuldade de verdade de sobrevivência, estamos entregando para os nossos jovens um país mais pobre, um estado mais pobre, a primeira vez que a gente viu uma situação como essa, e essa indignação é que mexeu comigo. Então essa mistura de dor e de indignação, de ver como a liderança política está longe da realidade nossa, é que fez com que eu entrasse na política. Então eu costumo dizer que é isso, eu sou um filho da dor, filho da indignação, sou um pai de família e tenho 2 filhos pequenos, tinha tudo para estar cuidando deles. A família entra na política, nunca é só um candidato que entra todo mundo, né? Então estou eu e minha família entrando por tudo que a gente passou. Eu sou um homem da igreja, já tenho feito muitas ações para tentar ajudar as pessoas, mas eu entendo que não dá, isso é pouco. Eu estava vendo a história do Zema esses dias em Minas, está fazendo um trabalho muito bom, ele é um grande empresário, ele falou assim, nossa, apesar de fazer tudo certo, com essa crise eu tive que demitir 2.500 funcionários. Não tem jeito. Se a gente não cuidar do nosso país, por mais que a gente se esforce, se a gente não consegue produzir, eu tenho dito assim, nós somos agricultores de terra seca. A gente se esforça, a gente trabalha, levanta cedo, a gente faz tudo que a gente pode, mas como a terra é seca, quando eu vou colher, fazer a minha colheita, eu não consigo encher a geladeira, eu não consigo fazer o que eu preciso. Então, eu acho que a gente tem que dar um basta nisso. Essa terra, para deixar de ser seca, ela tem que ser preparada, e quem tem que fazer isso é os organismos públicos, é o governo estadual, os governos municipais, é esse pessoal que prepara a terra. Por mais que a gente tenha se esforçado, nós somos agricultores de terra seca e nós não temos conseguido colher o que a gente pode colher, e a minha meta é transformar isso. Os industriais que estão em Goiás e os que querem vir para Goiás, eles esbarram na questão energia. O que pensa sobre isso? Que é lamentável, é assustador, isso é gestão. É o que eu tenho dito muito, gestão é gestão em qualquer lugar. Se você quer atrair empresa, você precisa dar as condições para essa empresa. E você não tem isso em Goiás. Hoje nós não temos condição de levar energia para as indústrias. Se você é um industrial hoje e você quer vir para Goiás, você teria que montar a sua própria rede de transmissão, sua própria subestação de energia, o que é um absurdo. A gente quer atrair o cara, a gente está criando dificuldades. E aí eu posso começar a inventar o tanto de programa de subsídio fiscal que não resolve. O que o industrial quer, o que o empresário de verdade quer, é ter essa terra fértil que eu estou falando. Nós precisamos criar condições. Isso é planejamento, é gestão. Para você ter uma ideia como a gente está longe de uma gestão eficiente, foi privatizada, agora a CELG tem que cuidar de transmissão, mas vai ter investimento nos próximos 4 anos. Nós vamos ficar 4 anos com a economia parada. A produção industrial de Goiás reduziu em 4% no ano passado. O comércio e serviço depende da indústria, da riqueza de quem produz. O que tem salvado Goiás é o agronegócio, né, que tem usado muita tecnologia, mas essa corda não funciona, essa conta não fecha. Para você ter uma ideia, de cada dólar que é produzido, isso é uma pesquisa mundial, de cada dólar que é produzido na fazenda, né, de grãos, só 7% fica com quem produz o grão. Se Goiás é essa potência de produção do grão, referência mundial em produtividade, só que só 7% da riqueza derivada de um grão de soja fica em Goiás. Por quê? Porque nós não temos indústria. Quem explora a cadeia, produzindo, gerando insumo para quem produz, e quem transforma o produto
Esse é que fica com a grande riqueza. Se nós não entendermos isso, a gente não transforma o Estado. Então o que um governador tem que fazer? Ele tem que investir mais em tecnologia de agro para aumentar a produtividade e tem que criar oportunidade para essas indústrias se instalar em Goiás. Mas se eu não tenho planejamento, eu não tenho gestão, eu não faço. Se eu criar as mesas, se eu criar condições, existe recurso. Você vê quantas pessoas são produtores do agronegócio em Goiás, eles estão se capitalizando, eles estão investindo e eles obviamente são empreendedores, eles vão querer investir nessa cadeia produtiva, sair de 7% de $1, a gente não tem esses números no Brasil, mas isso é uma referência mundial, não deve ser diferente aqui para nós, e passar a explorar e ganhar mais dessa fatia do bolo. É isso que vai transformar o estado de Goiás. A gente pode ser uma potência tanto na produção dos insumos para o agronegócio, porque o Brasil vai ser o celeiro do mundo, a fazenda do mundo, a gente vai ser líder mundial em 10 dos principais produtos até 2030. Imagina Goiás com a cabeça, uma visão de futuro, nós produzindo insumo para todo o Brasil, sendo referência na produção de insumo e investindo na cadeia produtiva de transformação. Em vez de ter só 7% desse $1 a cada $1, a gente pega uma grande parte disso e a gente faz de Goiás uma transformação, uma potência. Você pega Santa Catarina, para você ter uma ideia. Santa Catarina é um estado pequeno, não tem agronegócio, só que a população deles é parecida com a nós, é mais ou menos um pouco mais de 7 milhões de pessoas, e o PIB de Santa Catarina é 55% maior que o nosso. Por quê? Porque tem indústria. A indústria de transformação, ela gera muita renda para o Estado, é muita capacidade de gerar emprego e renda para as pessoas. Então, se nós não entendermos, não tivermos uma visão de longo prazo, não ter energia, energia é uma questão de planejamento. Você tem que planejar, você não constrói uma linha de transmissão em 6 meses. Como não houve planejamento, é o povo que sofre, é nós que vamos sofrer com isso e estamos sofrendo. Como avalia a educação pública em Goiás? Triste, ela está longe, muito longe do ideal. Se vocês terem uma ideia, só 8% dos nossos alunos no ensino médio, 8%, Costa, tem o domínio da matemática que precisa. 92% não tem. Os estudos que a gente tem acompanhado, e eu sou da educação, sempre vivi na educação, eles falam que a gente vai levar 70 anos do ritmo que a gente está para alcançar um país de primeiro mundo, um país como Canadá, como Coreia do Sul, esses países que investem na educação de verdade. Aí eu te pergunto, existe diferença da nossa criança para aquele? Não existe das crianças dele. O que falta? O que eles fazem? É isso que a gente tem que fazer aqui. E tem que ter um programa de governo que não olha só para 3, 4 anos, porque quando eu entro no governo eu vou estruturar. Daqui 3 anos eu acabo meu governo, meu plano acabou. Não, nós estamos fazendo um plano e vamos deixar disponível de 7 anos. Porque se eu pegar uma criança numa creche por 7 anos e acompanhar, entregar a educação certa para ela, ela muda a vida dela para sempre, porque ela vai ter a base. Sem base eu não consigo trabalhar. Nossos professores hoje são generais abandonados num campo de guerra. Imagina você ser professor e receber um aluno no ensino médio, que você está lá, um professor de 5ª série, e está recebendo um aluno que está preparado para entrar na 2ª série. E esse aluno vai ter toda uma dificuldade social. Como é que eu vou conseguir ensinar esse aluno? Eu preciso entender o grau de... Hoje o professor ele é extremamente exigido, muito exigido. Ele não tem condições, não tem ferramentas e ele não está sendo assistido. Então a educação é uma prioridade nossa porque ela é o único caminho para transformar Goiás. Num trabalho de 7 anos, com cada criança de Goiás, se a gente parar de esquecer as crianças nossas, for atrás de cada uma, se a gente fizer isso por 7 anos, a gente vai colher frutos por 40, 50, 60, 70 anos. Isso é para sempre, porque é algo real, é palpável. Eu sou fruto disso, eu sou fruto de alguém que vem de uma família humilde, mas que teve acesso à educação por ajuda de pessoas, por orientação de pessoas próprias, e nós mudamos a vida nossa. Todos na minha casa fizeram isso. Então a educação é o ponto, mas o teto da educação, até onde um aluno consegue crescer na educação, é até onde o professor tem condições, tem ferramentas. Então nós precisamos entrar com gestão nas escolas, nós precisamos criar uma política onde o governo do estado ele tem que entender, as pessoas vivem no município. Um governo, se ele entender bem o governador, ele é um servidor. Uma das coisas os princípios mais básicos do nosso plano de governo é assim, é que todo o nosso secretariado, todas as pessoas que a gente vai estar ao nosso redor, nós vamos para cada município. Os municípios têm realidades muito diferentes. Você conhece, é um cara que sabe disso. Você vai num município, alguns têm certas condições, têm certo preparo, outro não tem, então é muito diferente. Se você quiser ter eficiência, nós precisamos pegar tudo, todo o conhecimento, estruturar tudo e ir para dentro dos municípios. Nós temos que ser servidores desses municípios. Nós vamos para cada município ajudar cada secretário, cada prefeito, vamos servir, independente de partido.
Não interessa partido, nós nunca vamos olhar para um partido para tomar uma decisão, porque isso rouba por completo o futuro do país. Nós vamos ser um governo servidor, em vez de ficar em palácio, nós vamos para dentro dos municípios, nós vamos criar muito programa de formação, tanto de gestores para as escolas, porque precisa de gestão em tudo, quanto para os professores. E vamos criar uma equipe para não ter uma criança em Goiás que seja esquecido. Se a gente fizer isso por 7 anos, vamos colher fruto para sempre. Você vai ver que o PIB de Goiás vai começar a estourar, as pessoas vão querer vir para cá porque tem conhecimento, indústrias virão, e a gente começa um processo de transformação que é único. E o povo goiano sabe disso. Existe uma falácia que eu fico encabulado, as pessoas falam, não, mas educação não é pauta política. Mentira. Isso é mais uma mentira que inventam, que querem convencer a gente a não fazer o que precisa. O cara não quer fazer o que precisa e aí fica falando isso. Isso é pauta de política que não quer transformar de verdade. Educação vende-se. Eu tenho certeza que não tem um pai, uma mãe que está nos escutando que não entende que educação é importante. Não existe isso. O nosso povo não é um povo mais que não entende as coisas. Nós estamos preparados para escutar a verdade. Nós estamos passando dificuldade, nós acabamos de enfrentar uma pandemia, estamos enfrentando dificuldade. Nosso povo está pronto para a verdade, a gente precisa explicar para as pessoas, nós não estamos bem na educação e nós precisamos fazer o que para melhorar? Temos que ter isso claro, não ficar inventando mentira, criando camadas aí que enganam as pessoas não suportam mais isso, as pessoas já estão prontas para ouvir a verdade e ouvir o que o gestor público vai fazer para resolver aquilo. E estão preparadas, inclusive, para escutar isso, que vai levar 7 anos para começar uma transformação. Ninguém é bobo, as pessoas já estão prontas para escutar esse tipo de informação e é isso que a gente quer fazer. Só para fechar, por que o Partido Novo deu logo direto o cartão vermelho para o fundo partidário? Não aceitou essa verba? É o exemplo. Como é que a gente pode usar 5 bilhões, esse dinheiro, na verdade, assim, para nós que acompanhamos já algumas notícias, está virando helicóptero, está virando iate, está virando casas luxuosas na beira de Lago Paranoá, já está virando isso. Como é que eu vou gastar 5 bilhões nisso, enquanto o nosso povo não consegue comer carne vermelha, não consegue comprar um bujão de gás? Agora as pessoas estão parcelando o bujão de gás em 5 vezes, é exemplo, Costa. As pessoas só fazem aquilo que eu dou exemplo. Todo líder que tem sucesso, você pode ter certeza, ele dá o exemplo. Ele não é um líder que fala uma coisa e faz outra. Então, se um governador, se um partido político, ele quer mudar um país, ele tem que dar o exemplo. A gente vai negar esse ano agora 86 milhões de reais. Qual instituição, quer esse partido político, quer qualquer coisa no país, qualquer instituição, nega 86 milhões de reais? Não existe isso. E por que isso acontece? Porque as pessoas que estão lá querem dar um exemplo, querem criar uma mesa de confiança, onde as pessoas possam sentar de bem e começar uma guerra de transformação, uma caminhada de transformação real nesse país. E é isso que a gente vai fazer, nós não vamos morar em palácio, vamos fazer daquele Palácio da Esmeralda um colégio, uma área de instrução, para que cada jovem goiano que for lá vai entender assim, ó, governador não tem que ser servido, tem que servir o povo. A gente tem que, quando a pessoa entrar naquele palácio, um aluno nosso pequenininho, ele tem que sair de lá entendendo isso, que um executivo está lá para servir e não é para ser servido. Ele está lá para entregar eficiência, políticas públicas que resolvam, está lá para falar a verdade, seja ela qual for. Eu tenho que tratar a verdade é que pauta a solução. Sem a verdade eu nunca vou enxergar a solução de nada, eu nunca vou falar daquilo que precisa ser feito. Muito obrigado ao Edgar Diniz, que é pré-candidato ao governo de Goiás, pelo Partido Novo. Muito obrigado a ele pela participação. Eu que agradeço aí o Costa, quero deixar registrado aqui nesse final também o grande prazer que eu estou tendo de conhecer aqui o Costa e ele que é essa referência, né, na política e que você continue fazendo isso, Costa. Seu serviço é muito importante, é um dom, né, é uma capacidade que você tem e que você possa ampliar isso. E eu fico muito feliz de estar conhecendo pessoas como o Costa, porque nos motiva, né, a estar continuando essa jornada aí, que é uma jornada longa e não é fácil, é uma jornada que depende de muita coragem, a gente precisa de ter pessoas que acreditam, pessoas que estão lutando também pelo bem, pelo menos que a gente vê essa caminhada ao nosso lado é muito importante. Então fica meu agradecimento a você também, Costa, tá bom?